Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já peço para você deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhum conteúdo que postamos aqui no canal sobre Santos Futebol Clube. E bom, vamos para essa análise do que foi Santos 0, Palmeiras 2, gols de Rony e Rafael Veiga. Vamos colocar alguns trechos da entrevista coletiva do Carille, explicando, o que aconteceu e o que não aconteceu, falando também, sobre uma projeção para o jogo contra o Bragantino, que é agora, quarta-feira, na Vila Belmiro. Inclusive, os ingressos já estão sendo comercializados, no site do Sócio Rei e também no Futebol Card. Então vamos comentar sobre isso e, obviamente, sobre como fica a tabela de classificação com os resultados da rodada, tanto do Santos como também dos adversários que estão ali próximos do Z4. Bom, mas antes disso, eu quero falar sobre o aplicativo da OneFootball, parceiros aqui do canal. É o melhor aplicativo para celular que você pode ter para ficar bem informado não só de Santos, mas também de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro e no futebol do mundo. E se você gosta da Bundesliga, do campeonato alemão, baixe o aplicativo para você não perder as partidas ao vivo e também gratuita. Você não paga nada para você acompanhar as partidas da Bundesliga. Primeiro link aqui da descrição, inclusive as estatísticas que vamos falar aqui neste vídeo, a gente retirou lá do aplicativo da OneFootball, tá bom? Então não perde tempo, baixe o aplicativo ou aqui no primeiro link da descrição ou aqui pelo QR Code. Bom, vamos então conferir alguns trechos da entrevista coletiva do Carille e depois a gente volta comentando sobre esse Santos que mais uma vez foi derrotado contra o Palmeiras. Confere aí. O que faltou, para de fato, com esse 100% de público, a gente viu a torcida empurrando o time o tempo inteiro, o time até criando, indo para cima, mas de fato não conseguiu balançar a rede. Boa noite, Yara. A gente começou com um volume maior, tendo as melhores oportunidades no início do jogo. Depois a gente se perdeu um pouco na partida para uma equipe mais entrosada, uma equipe que está mais tempo junto. Tivemos dificuldade de nos encontrar dentro de campo, e a equipe que jogou melhor saiu vencedor do jogo. O Palmeiras ficou cara a cara, no mano a mano com a defesa. Queria que você tentasse explicar qual foi a tua visão, o que você acha que deu errado para essas inúmeras jogadas acontecerem na Vila Belmiro, por favor. Nós sabemos que o Palmeiras é uma equipe que joga em contra-ataque, uma equipe que busca se aproveitar dos erros do adversário, ainda mais quando saiu na frente, tentou se aproveitar disso. Faltou uma melhor cobertura, uma melhor leitura das jogadas ali dentro de campo, e a gente acabou sofrendo muito. A ideia era preencher mais o meio de campo ali na parte final do jogo, para que a gente pudesse ter mais gente ali para disputar essa bola, já que eles estavam flutuando com 4 jogadores por dentro. Mas mesmo assim a gente ainda continuou com dificuldade de leitura e o Palmeiras acabou tendo mais posse de bola nessa parte final do jogo. Na sua opinião, essa foi a partida mais apática do Santos sob o seu comando? Mais apática, eu não gostei do jogo do Sport lá, aí já falando não estou falando de resultado, estou falando de desempenho. Não gostei do jogo do Sport. Quem mais? Teve mais um jogo que eu achei que a gente poderia ter jogado mais, tá? América até o primeiro tempo também teve um lance no final do primeiro tempo ali que mudou a história do jogo, mas contra o Sport assim foi muito abaixo, A gente tinha que ter jogado mais lá, como tinha que ter jogado hoje melhor. Não, tudo passa por isso, de uma leitura melhor, de uma distribuição melhor dentro de campo do meu trabalho, dentro de uma leitura dos jogadores. Claro que é um conjunto de coisas, não é uma só que faz. Mas é claro que é fundamental dizer que a gente pegou um time mais entrosado, com muito tempo de trabalho juntos, tanto que estão chegando na segunda final de uma Libertadores, com pouquíssimas mudanças, ou nenhuma, imagino. Então é isso, essas coisas fazem a diferença nesse momento e a gente se perdeu dentro de campo. Não vence, ou toma gol, que às vezes falta leitura dos jogadores em campo.
eu queria que você pudesse explicar melhor quando você acha que falta leitura dos jogadores, o que você entende que é o jogador que não teve um entendimento, uma capacidade de poder achar ali o melhor caminho dentro de campo, né? E a segunda pergunta seria em relação ao Maddison. Você perde o Maddison, né? Vai de parar mesmo contra o Red Bull Bragantino, é uma substituição para você natural, pensando no jogo já até de quarta-feira? Obrigado. Quando eu falo de leitura, é no momento do jogo. A gente passa todo dia, né, as informações, o que a gente tem que explorar do adversário, o que a gente tem que ter cuidado. Né, e dentro de campo, o atleta ele tem que ter a leitura do momento de que fazer ali. Né? A gente deixa tudo muito explicado, mas isso também é muito questão de tempo de trabalho. Né? Muita questão de tempo de trabalho, de pegar, de meses de tempo, falando diretamente do nosso adversário, que foi hoje o Palmeiras, o tempo que está junto, como já tem entendimento dos movimentos, como já aparece para jogar, triangular, a hora de flutuar, a hora já de dar profundidade. Então, isso é só o tempo que dá, né? É só o tempo e trabalho. Então, sei que muitas coisas melhoraram, né, do que eu penso de futebol, sei que muitas coisas têm que melhorar muito, né, só que a gente não tem muito tempo, é mais na conversa, no vídeo e jogar. E para quarta-feira não tem muito trabalho de campo, é recuperação e já está em campo quarta-feira para jogar. Pô, cara, e a respeito de quem vai jogar na quarta, ainda não pensei. Né? Amanhã é outro dia, amanhã eu acordo, começo a pensar totalmente no jogo de quarta-feira. Hoje é ainda entender o que foi esse jogo, que a gente pode melhorar na base de pouco treino para que esses erros não aconteçam na quarta-feira. Faltam 8 jogos para o Santos nesta atual edição do Campeonato Brasileiro. Você já trabalha com um ponto para evitar o rebaixamento do Santos? Obrigado. Bruno? Boa noite, Bruno. Não, ainda não trabalho porque a gente não tem um número ideal, né? Cada rodada isso muda. Então, o que eu estou trazendo do dia a dia aqui é o próximo jogo. Acho que faltando menos rodadas aí, a gente consegue ter uma ideia melhor do que vai ser. Hoje não dá para apontar aqui com tantos pontos, 47, né? Vamos falar de 47, está totalmente livre, mas eu sei que de 2014 para cá, com 44, ninguém caiu. Né? Então, é muito difícil, não dá para ter um número assim exato. Né? Então, a gente tem que pensar no próximo jogo, somar pontos, para ir subindo aí, quando chegar mais perto, ali, faltando 3 rodadas, por aí, pode te dar uma ideia melhor de quantos pontos necessitam. E na coletiva, né, uma das coisas que o Carille mais falou foi sobre a leitura de jogo do Santos, que foi equivocada. No pré-jogo, e também, né, nos vídeos que a gente comentou aqui, projetando esse clássico contra o Palmeiras, a gente falou, olha, o Palmeiras é um time que joga bastante no contra-ataque. A gente tinha uma certa dúvida se o Palmeiras jogaria com cara de referência, que seria o Luiz Adriano, ou até mesmo o Daverson, ou se jogaria com seus 2 atacantes, né, mais abertos, que era o caso do Rony e o caso do Dudu, que fizeram tudo na zaga do Santos. Tudo que eles tentavam, eles conseguiam fazer. O Santos, jogando com 3 zagueiros, teve extrema dificuldade de conseguir conter não só o ataque, mas também, né, o meio para frente do time do Palmeiras, um meio bastante forte ali com o Scarpa, com o Rafael Veiga, com o Danilo, e um ataque muito veloz, que o time do Santos não conseguiu conter. Né? E isso também, de uma certa forma, vem daquela análise que fizemos. Será que seria interessante ter um primeiro volante mais de marcação, como era o caso do Balieiro, né? Porque o nosso primeiro volante foi o Zanocelo. Eu até acho que o Zanocelo, principalmente de forma ofensiva, junto com o Lucas Braga, foram os jogadores que mais tentaram. Pelo menos as chances mais perigosas, né, que o Santos teve vieram de chutes, tanto do Lucas Braga, né, 2 chutes do Lucas Braga e um chute de fora da área do Zanocelo. Fora isso, um Santos pouco criativo. Os atacantes do Santos não conseguiram fazer muitas coisas, o setor defensivo do Santos totalmente perdido, né? Os 3 zagueiros iniciais, né, o Robson, o Danilo e também o Velasquez, não estavam tão bem assim, né, para conter o ataque do time palmeirense. Aí o Velasquez, ele acaba se machucando, a questão de setor defensivo do Santos fica ainda mais bagunçada,
né? Entra o Wagner Palha também meio que perdido em campo. Então o Santos teve muita dificuldade contra o Palmeiras. 2-0 foi o resultado, mas se o Palmeiras tivesse vencido por mais, não teria sido injusto, né? Foi o time que mais esteve próximo de criar mais possibilidades de gols. O Santos não teve essa capacidade, principalmente por conta do seu meio. O seu meio-campo, que funcionou principalmente contra o Fluminense, não funcionou contra o Palmeiras, né? Então é um sinal de alerta aí para que a gente possa pensar para o próximo jogo, que é exatamente contra o Bragantino na Vila. Bom, como eu falei sobre as estatísticas, deixa eu colocar aqui para vocês. Posse de bola, 49% do Santos e 51% do Palmeiras. Aí tivemos aqui os chutes, né? 12 do Santos, sendo que 4 em direção ao gol. 15 do Palmeiras e 6 em direção ao gol, né? Inclusive o João Paulo, ele acabou fazendo mais defesas do que o goleiro do Palmeiras. E aí também tivemos a questão dos cruzamentos, né? 23 cruzamentos do Santos e 8 do time palmeirense. Porém, aqueles cruzamentos que muitas vezes pegava, jogava dentro da área e às vezes não tinha ninguém. O Raniel mesmo, que para mim foi uma leitura de jogo já errada em relação à escalação, não fez absolutamente nada no ataque do Santos. Perdia tudo. O Santos, inclusive, nunca ficava com a segunda bola. Era incrível, incrível. Alguém dava um chutão, o goleiro do Palmeiras batia o tiro de meta, ninguém conseguia ficar com aquela segunda bola. O próprio João Paulo, às vezes, batia o tiro de meta e ninguém ficava com a segunda bola. Então, o Santos que tudo que tentou contra o Palmeiras deu errado. Né? Teve até um rapaz que estava assistindo o jogo do meu lado ali no 1 e 2, falou, cara, tudo que o Palmeiras tenta dá certo. O Santos nada dá certo. O Palmeiras, às vezes, quando ia errar um passe, dava certo. Sabe aquilo? Às vezes o jogador do Santos escorrega e mesmo assim o outro jogador do Palmeiras consegue ficar com a bola. Foi basicamente isso. E aí, vamos comentar aqui algumas as substituições do Santos, né? Sai o Robson e entra o Carlos Sanches. E o Sanches muito mal o Sanches, totalmente fora de ritmo, demorando muito para jogadas, né? Jogadas que a gente precisa de mais intensidade, mais velocidade. Às vezes o Sanches pegava a bola, rodava, olhava para ver quem passava, e aí você já perde o time, principalmente de ataque, né? Aí tivemos a saída do Velasquez, né, como a gente comentou, machucado, provavelmente deve ficar uns 15 dias fora, e aí entra o Wagner Palha também, não entrou bem na partida. Tivemos a saída do Marcos Guilherme e a entrada do Pirani. Gostei da entrada do Pirani e do Ângelo, tá? O Ângelo depois entrou na entrada no lugar do Raniel. Essa entrada de Gabriel Pirani e Ângelo, óbvio que eles não foram esplêndidos, mas um Santos que pelo menos tentou fazer alguma coisa de diferente. O Pirani pegando a bola e indo mais próximo ali da linha de fundo, que é uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla. O Santos, quando parte para a linha de fundo, né, tentar jogadas por ali, o Santos geralmente consegue ser mais perigoso. Às vezes consegue fazer o gol, mas às vezes consegue criar jogadas mais interessantes. O Santos que teve muita dificuldade para se aproximar da linha de fundo. O Ângelo também errou algumas coisas, acertou outras coisas, mas de uma certa forma tentou ser incisivo. Marinho, muito mal, Marinho. Tudo que ele tentava fazer não dava certo, caía bastante, né? Tinha até algumas jogadas que de fato era falta, mas às vezes caía sem necessidade, né? Sempre buscando a falta, ao invés de tentar continuar ali com a jogada. Então isso é uma coisa que de uma certa forma também acabou irritando bastante a torcida que estava na Vila Belmiro. E aí tivemos a entrada do Pará na vaga do Madison, né? O Madison, inclusive, que está suspenso, e na coletiva que vocês acompanharam, né? O Carille não cravou que vai ser o Pará o titular contra o Bragantino. Então, até perguntei lá no meu Twitter quem vocês colocariam, né? Vários falaram: coloca o Danilo de lateral e coloca um outro zagueiro na zaga. Coloca o Balieiro, coloca o Marcos Guilherme, joga sem ninguém. Enfim, quero até a opinião de vocês aqui nos comentários em relação a quem pode ser esse substituto do Madison e também do Velasquez, né? Pode ser também que o Kaique volte para o jogo contra o Bragantino, se bem que ele nem entrou contra o Palmeiras, né? Não sei se já estaria apto para ser titular contra o Bragantino. Mas foi basicamente isso, né? Foi basicamente isso. O Madison, só para falar dele, foi um lateral que eu senti falta defensivamente.
porque ele estava muito mais preocupado com a parte ofensiva. E aí, né, quando o Palmeiras pegava a bola, o Dudu tinha uma certa liberdade ali, né? Então, tomando bastante bola nas costas. A questão do Raniel não teria começado com ele, tá? Ou começava mesmo com o próprio Ângelo, ou colocasse um outro jogador, não sei. Mas era um jogador que não ajudou no ataque do Santos. E quando a gente fala de leitura de jogo, isso passa também, principalmente pela escalação. Não só pelos jogadores que estão em campo. Porque também se você é jogador, você está em campo, todas as jogadas do Palmeiras de contra-ataque eram idênticas. Idênticas. Se vocês pegaram os melhores momentos, as jogadas do Palmeiras eram previsíveis. E mesmo assim, o time do Santos não conseguia se portar, né, para dar uma neutralizada. Você jogando com 3 zagueiros, a expectativa é que você tenha sempre alguém na sobra, né? Porque se você tem 2 atacantes do Palmeiras, Dudu e Rony, e você está jogando com 3 zagueiros, alguém tem que ficar na sobra. Mas como eles são mais rápidos, né? Geralmente os zagueiros são mais pesados, aí a gente fica principalmente nessa desvantagem. Outra questão que eu gostaria de comentar aqui é sobre essas dúvidas que temos para esse jogo contra o Bragantino. Tardelli está com virose, será que consegue se recuperar a tempo? O Madison, como eu falei, está suspenso. O Zanocelo saiu mancando, então a gente espera que não tenha sido nada demais. E o Velasquez machucado provavelmente demora aí um tempinho para ficar à disposição. Agora, vamos olhar aqui a tabela de classificação, né? Como está essa tabela de classificação, que é o seguinte: o Santos caiu uma posição. Né? O Santos que chegou a ficar em 11º depois da vitória contra o Atlético Paranaense, agora volta à sua posição preferida na tabela, né? Que é 16º. Então, seguimos com 35 pontos. E a rodada, tirando o Bahia, que venceu o São Paulo, até que foi boa para o Santos. Por quê? Chapecoense, a gente comenta aqui, né? Praticamente já está rebaixada. O Grêmio perdeu o Grenal, ótimo, continua com 26 pontos. Juventude não jogou nessa rodada, vai jogar no dia 23 contra o Atlético Goianiense, né? Então não teve partida do Juventude. E o Sport, que tem um jogo a mais, acabou sendo derrotado pelo Fluminense. Gol do sócio-rei David Braz. Então, muito obrigada, David Braz, jamais criticado. David Braz ajudando o Santos fazendo gol contra o Sport. Então, em termos de pontuação, né, principalmente visando quem está no Z4, né, do Campeonato Brasileiro, não muda muito. Continuamos aí com a diferença de 5 pontos, né? Mas tem que ligar o sinal de alerta. Não dá para vacilar. Precisa fazer gols. Precisa vencer. E o próximo jogo do Santos, como eu falei, é contra o Bragantino. Deixa eu colocar aqui, ó. O Grêmio pega o Fluminense. Amanhã, inclusive, terça-feira já. Atlético Paranaense e Ceará se enfrentam. Atlético Mineiro e Corinthians. Santos e Bragantino. Palmeiras e Atlético Goianiense, Fortaleza e São Paulo. São Paulo que está próximo ali também do Santos, né? Está com 37 pontos, se eu não estou enganado. O Sport pega o América, Juventude e Internacional, Flamengo e Bahia. Então, Flamengo e Bahia, se der a lógica, o Bahia vem, o Bahia não vence, né? Vence o Flamengo, jogando Maracanã, Flamengo que precisa voltar a vencer os seus jogos. E aí, se o Flamengo vencer o Bahia e o Santos conseguir vencer o Bragantino, a gente passa na tabela de classificação, né? Hoje o Bahia tem 36 pontos e o Santos tem 35. Então, essa é a situação. Em termos de tabela, não mudou muito. Mas se o Santos tivesse vencido ou pelo menos empatado com o Palmeiras, a situação estaria melhor, mais tranquila, né? Eu ainda não ligo a questão de desespero. Acho que não é uma situação desesperadora essa derrota para o Palmeiras. Isso, inclusive, engrandece ainda mais a vitória que o Santos teve contra o Atlético Paranaense. Mas precisa vencer. Precisa vencer, porque pega o Bragantino, depois o Santos joga fora, né? E depois, no dia 17, joga contra a Chapecoense na Vila. E matematicamente, né, me ajudem aí se eu estiver enganada, pode ser que nesse jogo do dia 17 contra a Chapecoense eles já estejam rebaixados. Aí é obrigação vencê-los. Obrigação. Mas, enfim, é isso. Quero agradecer a todo mundo que me encontrou lá na Vila, tirou foto, falou: Nájila, muito obrigada pelo carinho.
né? Fico muito feliz com o reconhecimento do meu trabalho e mais uma vez peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like, deixarem nos comentários, coloca aqui nos comentários o que você quiser. O que você achou dessa partida diante do Palmeiras, tá bom? Um grande abraço para vocês.